porquê da dispersão de cerca de 1.500 judeus, ou cerca de 50% da população branca do Recife, vieram para cá, todos eles da Europa. Bom, por volta de 1525, Lutero ele promove em uma igreja da Alemanha, de uma região da Alemanha, as 95 teses sobre a Igreja Católica e sobre o protestantismo, falando sobre o advento de uma nova religião, ou então de um novo direcionamento do uso bíblico por meio das suas ideias que ele colocou nas 95 teses. Essas ideias elas vão causar dentro da igreja, junto com invasões muçulmanas, uma ideia de reconquista, tendo em vista que esse levante protestante ele vai ser um grande difusor dentro da Europa, principalmente na Alemanha. Vários estados vão se rebelar contra o poder que estava estabelecido na Alemanha da Igreja Católica, junto com outras regiões da Europa, como é o caso da Holanda. Como a Igreja Católica ela vai perder uma série de fiéis e uma parte do seu domínio dentro da Europa, ela vai procurar, por meio da repressão, reaver esses fiéis. Então, por volta de 1560, o regime do Tribunal da Inquisição, que era um tribunal que já havia sido criado desde o século XVII, vai se intensificar. Então, as punições para quem era herege, segundo a perspectiva católica, ou seja, qualquer pessoa que não adotasse a religião católica como culto oficial, seria perseguida e seria punida mediante ao segmento de punição de acordo com a sua prática herege. Ou seja, se você fosse alguém do judaísmo, você teria que ser obrigatoriamente convertido para o catolicismo e seria chamado de cristão novo, ou então de cristão velho, de acordo com a sua fase de conversão. E aí, se você continuasse a praticar, por exemplo, o Shabá, a preservação do sábado, ou então algumas outras práticas judaicas, você seria reprimido com punição de chibatadas, ou então tortura, e em alguns casos mais extremos, com a morte. Em Portugal e na Espanha, durante a União Ibérica, que é durante esse período que eu estou falando para vocês, é o período que vai realmente se intensificar essa repressão. Ou seja, em Portugal e na Espanha vão ser verificados os maiores atos de homicídio, prisões domiciliar e de torturas para pessoas que não eram católicos e que tinham um hábito cultural diferente do catolicismo, ou seja, judeus, muçulmanos ou qualquer outra religião que tivesse dentro dos domínios da Igreja Católica. E aí os judeus, que é o foco desse museu, que estavam em Portugal e na Espanha, eles se viram como alvo da repressão e tentaram fugir para países que houvesse uma tolerância religiosa maior, para que eles pudessem fazer suas práticas e suas atividades comerciais com mais liberdade. E aí surge o contexto da Holanda. A Holanda ela era, já no século XVII, em 1600, 1610, um país que havia se separado da Espanha. Havia tido guerras de independência, a Holanda havia se separado do domínio católico e havia adotado uma religião oficial protestante. E essa religião oficial do protestantismo, ela dava uma tolerância religiosa para uma liberdade de culto realmente de quem tivesse alguma religião diferente da Igreja Católica, ir para lá, se instalar naquela região e fazer suas práticas sem maiores problemas. E aí os judeus sefradi, que são aqueles que são originados da Espanha e em Portugal, vão imigrar para a Holanda para fugir da repressão e para terem uma liberdade religiosa, de culto e também de comércio maior, para que eles possam realmente fazer sua vida e fazer todos os seus planejamentos normais. E aí, dentro disso, com a separação de Portugal da Espanha, se rompe também o comércio do açúcar. A Holanda ela era responsável por refinar o açúcar de Portugal, que era produzido aqui no Recife. E aí, com esse rompimento, faz com que a Holanda perca a sua maior fonte de renda, que era o comércio do açúcar. Perdendo essa fonte de renda, a Holanda parte com a Companhia das Índias Ocidentais para invadir o território de Pernambuco e retomar a sua hegemonia comercial. E aí é onde se inserem os judeus que emigraram de Espanha e de Portugal para a Holanda. Por quê? Porque esses judeus eles vão ser um dos grandes investidores da Companhia das Índias Ocidentais e vão ver que, afastados por um oceano, podem ter uma liberdade de religião, uma liberdade de culto muito maior do que na Europa, que estava sendo acometida de várias guerras, estava sendo vítima de várias guerras de reconquista da Igreja Católica. E aí esses judeus imigram para cá, dentro dessa iniciativa da Companhia das Índias Ocidentais, e aí nessa dispersão vem para Pernambuco cerca de 1.500 judeus, ou seja, 50% da população branca.
essa vinda dos judeus para cá, ela pode ser verificada pela gente do museu e inclusive é colocada aqui a presença, em 1635 já, dos holandeses que solicitaram à Companhia das Índias Ocidentais a permissão para vir morar aqui. Então, quando tem a tomada do território pelos holandeses desse território, os judeus imigram para cá e se fixam nessa região. Pelo judaísmo tem uma característica muito forte voltada para o comércio e atividades liberais, ou seja, médicos, construtores, pessoas ligadas a uma atividade de troca, uma atividade de comércio mesmo, uma atividade onde você pudesse ter um dinheiro por meio de atividades liberais, atividades que não fossem ligadas à terra. E aí os judeus que vêm para cá, eles adquirem posições de destaque, ou seja, grande parte deles são construtores responsáveis por construir grande parte das pontes que foram feitas aqui dentro do período de Nassau, nessa região do Recife Antigo, como também na tecnocracia do açúcar, ou seja, engenheiros, construtores que vêm para cá, conseguem ter dentro do engenho de açúcar uma representatividade comercial muito forte. E aí alguns deles enriquecem em pouco tempo, coisa de 2 anos, eles conseguem ter um patrimônio muito grande por causa da quantidade de terras que existia aqui sem nenhum domínio ou sem a aquisição de ninguém. E aí entra em cena o Duarte Saraiva, que é o responsável por essa construção daqui, que ao enriquecer com açúcar, ele loteia toda essa região daqui do Recife Antigo, que até então era uma região que não era ocupada, era uma região que era chamada de Rua do Bode, por só haver criações de caprinos ou ovinos nessa região. E aí ele, ao lotear aqui, ele vende para pessoas que têm um poder aquisitivo suficiente para comprar. Tendo em vista que aqui é uma região portuária, uma região de comércio muito forte, porque todos os produtos que chegavam do exterior passavam obrigatoriamente por aqui, por essa rua, pelo Porto C, logo aqui atrás. E aí, ao lotear toda essa rua daqui, ele vende, curiosamente, para judeus. As pessoas que tinham poder aquisitivo para comprar essa região, elas eram da cultura judaica. E aí, ao se ocupar essa rua por judeus aqui nessa região, eles mudam primeiro o perfil arquitetônico da cidade. A cidade ela passa agora a não ter mais apenas as construções voltadas para a moradia. As construções elas são voltadas para o térreo, via de regra o comércio. Todas as casas aqui dessa região elas tinham embaixo um comércio, algum comércio voltado ou para o comércio de escravos, ou para transações de distribuição do açúcar, ou então para a venda de tijolos, para a venda de roupas, alguma atividade comercial. E em cima ficaria a moradia. Então as casas elas eram agora de primeiro andar ou de segundo andar. O perfil arquitetônico da cidade do Recife muda. Essa é a primeira influência da ocupação judaica aqui em Pernambuco. O segundo é que por aqui está localizada a grande parte da judaria da cidade. Essa região passa a ser chamada de Rua dos Judeus. E como aqui ainda havia reminiscentes da Igreja Católica, ou então havia ainda aquele perigo da Igreja Católica retomar esse território, eles acharam melhor colocar a sinagoga, o lugar de reuniões, aqui nessa região, porque era onde só havia judeus. E aí, essa casa daqui, onde hoje é uma casa só, ela era dividida em duas. Essas portas que vocês estão vendo que são abertas aqui hoje, elas eram fechadas. Só havia uma porta de saída, que era aquela ali do final, que vocês podem ver a abertura da porta, o tijolo marcando a sinalização de que havia uma porta dali, para que essa casa de cá ficasse sempre fechada e essa daqui ficasse aberta. Por que dessa casa ficar aqui sempre fechada? Porque caso alguém abrisse a porta daqui, quem estivesse na rua não iria ver o mikvah, nem os locais de purificação e muito menos as escadas que davam lugar à sinagoga. Então eles entravam, passavam por aquela porta e quem estava do lado de fora não iria conseguir ver o que estava sendo feito aqui. Então quando eles passavam pela porta, eles já iam para o ritual de purificação. Depois que eles passavam por esse ritual, eles já subiam para o lugar das reuniões. E aí eu vou falar um pouco mais sobre a construção dessa sinagoga. Essa sinagoga ela foi construída em 1636, na casa de Duarte Saraiva, aquele que eu falei para vocês que foi o que comprou realmente toda essa região daqui. E todas essas construções que vocês estão vendo, tanto do lado esquerdo como aqui dessa parede, do outro lado, são construções originais do período, assim como o piso. E essas construções elas são um misto de construções portuguesas e holandesas, como a gente sabe que é um misto das duas. Bom, esse tijolo retangular, assim, que é bem característico, ele é um tijolo holandês, típico do período, que não foi utilizado para edificar tudo isso porque ele era muito caro. Por isso que as outras construções elas são portuguesas.
E essas construções, tudo indica que são os escombros de Olinda. Quando os holandeses se fixaram aqui por questão militar, eles queimaram Olinda, já que era um ponto mais alto, que podia ter um foco de resistência e descer aqui para a cidade do Recife com facilidade. E aí, ao incendiar Olinda, eles se utilizaram dos escombros dela para fazer parte das edificações aqui, justamente por causa do custo, que ficaria bem mais barato. E aí, com as escavações, foi possível a gente, inclusive, datar a margem original do rio Capibaribe, que serve para o alimento do ritual de purificação, que é o mikva. E aí eu peço para que vocês venham um pouco mais para cá.